Então, gente, nós vamos aprender hoje os planos de cortes, os eixos, que são as linhas imaginárias, certo? E os movimentos que a gente pode fazer, tá bom? De uma forma bem simples. Então, vamos supor que essa caneta, as duas canetinhas rosas, são uma pessoa. Então, você tá vendo uma pessoa agora. Essa pessoa tá de frente para você, posição anatômica, tá? Tá olhando para você, essa pessoa aqui, tá? Esse primeiro plano que nós vamos falar, que são os planos de corte, de maneiras de dividir o corpo humano, o primeiro plano é o sagital. Qual que é esse plano, professora? É o plano que divide o corpo em direita e esquerda. Então é exatamente assim, ó. É como se passasse uma faca aqui no meio e dividisse o meu corpo. Você tá vendo meu corpo aqui? Dividisse meu corpo em direita e esquerda. Esse plano de corte se chama plano sagital. Só que o eixo desse plano se chama eixo látero-lateral. Como assim, professora? Eixo látero-lateral. Porque o eixo é uma linha imaginária. Então vamos supor que a linha imaginária é essa. Látero-lateral quer dizer que passa de uma lateral para outra lateral. Lembra que eles estão olhando para vocês. Então, o eixo látero-lateral é o eixo que nós trabalhamos no plano de corte sagital. Lembra? Látero-lateral. Quais os movimentos, professora, que eu posso fazer, então, com esse plano de corte e com esse eixo passando aqui? Você pode fazer flexão e extensão, quando você está trabalhando com o plano sagital e o eixo látero-lateral. Outro plano de corte que a gente tem, lembra que os bonequinhos estão olhando para vocês aí também, estão olhando para vocês. O outro plano de corte que a gente tem é o frontal ou coronal. Esse, diferente do sagital, que divide o meu corpo em direita e esquerda, esse faz diferente, ele divide o meu corpo em anterior e posterior, certo? Olha aqui de ladinho, ó. Anterior, como se dividisse exatamente aqui, ó. A minha parte, minha face fosse para frente, e a minha parte de trás, que é o posterior, fosse para trás. Então esse é o plano de corte sagital, frontal ou coronal. Qual que é o eixo? Qual que é a linha imaginária, professora, que passa nesse plano aí? Bom, a gente tem esse eixo que é o antero-posterior. Como assim, professora? Lembra que ele divide em anterior e posterior? Então, a linha imaginária que passa aqui é uma linha imaginária que vem do anterior para o posterior, certo? Vem da parte da frente para a parte de trás. Quais os movimentos que eu posso fazer, né? Já que eu tenho aqui algo impedindo os movimentos. Eu posso fazer o quê? Abdução e adução também. Posso fazer os movimentos de abdução e adução. Então, no plano de corte frontal, eu tenho um eixo que passa uma linha imaginária, que é uma linha antero-posterior, né? Lembra que o plano de corte frontal ou coronal é o plano de corte que divide em anterior e posterior também. Mas eu tenho um outro plano de corte. Lembra que a gente está trabalhando aqui como se fosse pessoas, certo? Outro plano de corte, que é o plano de corte transversal. Como que é esse plano de corte transversal, professora? Então vamos supor que essa pessoa agora está olhando para você, certo? Da mesma maneira, a pessoa olhando para você de frente, posição anatômica. Como que é o plano de corte transversal, certo? O transversal, o próprio nome já diz, né? É o que divide o corpo, ó, em superior e inferior. Transversal, é como se tivesse cortado no meio. Então, como se eu aqui tivesse que cortado e eu ficava com a parte ali superior e a parte inferior. Qual que é o eixo, a linha imaginária que passa, professora, nesse superior, nesse plano de corte transversal que divide o corpo em superior e inferior? Bom, nós temos aí, né, a nossa linha imaginária. Qual que é a linha imaginária que passa dentro, né? Qual que é o eixo que passa aqui? Nós temos o eixo longitudinal. Ele vai passar exatamente como se fosse aqui, ó. Exatamente aqui. Lembra que está aqui dividindo? O eixo vai passar aqui. Quais os movimentos que eu posso fazer agora com esse eixo? Eu posso fazer rotação, posso fazer supinação, posso fazer pronação. Por quê? Porque eu tenho o eixo passando exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Então, no plano transversal, eu tenho um eixo longitudinal. No plano sagital, eu tenho o eixo látero-lateral. E no plano frontal ou coronal, lembra? Eu tenho o eixo aqui que é antero-posterior, como se fosse exatamente aqui no meio, antero-posterior, certo?